A paz do Senhor. Você vai ouvir agora o testemunho. O irmão do Rio de Janeiro foi arrebatado até o inferno. Logo depois, foi arrebatado até o céu. Durante um culto na Igreja Pentecostal dos Milagres, o pastor Ednei Rodrigues orava por revelações. E Deus passou a seguinte revelação. Amém! O Espírito Santo de Deus está me revelando que a pessoa está nos ouvindo. E essa pessoa, ela vai ter um sonho com o arrebatamento da igreja. Aleluia! É a pessoa que está nos ouvindo. E Deus vai dar um sonho para você do arrebatamento. É porque Deus quer conserto da tua vida. Deus quer conserto da tua parte. Amém? Você vai ter um sonho. Ouça agora o testemunho com o irmão do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus a todos que ouviram esse testemunho. Que esse testemunho ele sirva de despertamento para a vida daqueles que ouviram esse testemunho. Porque para mim foi um grande despertamento na minha vida. Eu moro no Rio de Janeiro e frequento a igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Prefiro não citar o ministério nem o nome do pastor para justamente não causar nenhum impacto futuro. Mas esse testemunho para mim foi muito despertante, porque mostrou para mim que muitas das vezes nós pensamos que estamos bem diante da presença de Deus e que se acontecer o arrebatamento, nós iremos ser arrebatados. Se nós morrermos, nós iremos para o céu. Mas na verdade as coisas é muito mais séria do que pensamos. E a obra de Deus é muito mais séria, o caminho de Deus é muito mais sério do que pensamos. Às vezes, as coisas mínimas da nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Cristo, são aquelas que vai fazer com que a gente não venha galgar o arrebatamento, ou mesmo antes de morrermos, sermos levados à presença de Deus. É como eu falei, eu frequento a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, e os cultos da igreja que eu frequento sempre são nos dias terças, quintas e domingos. E nas quartas-feiras eu gosto sempre de assistir um culto de uma igreja em São Paulo, pelo YouTube. Mas sendo que no dia 28 de fevereiro agora de 2018, quando eu entrei para assistir o culto da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, eu me deparei com o YouTube, com um canal da Igreja Pentecostal Deus dos Milagres. Achei interessante, que eu nunca tinha visto essa igreja, nunca tinha visto falar. E eu acabei clicando no canal da igreja para ver como é que ela era e tal. E no momento a igreja estava em períodos de oração, os irmãos estavam orando. E foi desenrolado o culto, as orações dos irmãos. E para não se estender muito, depois entramos na parte do pastor, com o início da pregação, no qual o pastor dessa igreja se chama pastor Ednei. O pastor começou a pregar o culto e tal. E eu acabei me interessando e comecei a ouvir o culto, porque essa igreja ela não prega culto, ela faz ao vivo, mas a gente só consegue escutar, não consegue ver as pessoas, não consegue ver os irmãos. Mas como a gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir, não vem pelo ver, eu acabei me interessando em ficar escutando o culto da igreja. Mas o mais despertante de tudo isso é que alguns dias antes eu havia perguntado ao Espírito Santo de Deus em oração, dizendo: Espírito Santo de Deus, será que eu tenho errado diante do Senhor? Será que eu tenho algum pecado escondido?
que eu não confessei ao Senhor. Isso pode atrapalhar a minha vida espiritual, a estar na presença do Senhor, até mesmo se vier o arrebatamento, a minha morte, eu ia à presença do Senhor. E fiz essa oração à noite. E como eu estava já, havia contado para os irmãos, na quarta-feira, no prolongamento desse culto, dessa igreja, né? Igreja Pentecostal, Deus dos Milagres, o pastor entrou no final da pregação com as revelações dadas para os irmãos da própria igreja lá. Essa igreja, ela é em Minas Gerais. E aí, eu fiquei escutando as revelações. E no final da revelação, o pastor Ednei dessa igreja, que eu não conheço ele, nem ele me conhece, pois ele é de Minas Gerais, eu sou do Rio de Janeiro. Ele falou assim: tem uma pessoa a longa distância que está nos escutando agora, e o Espírito Santo de Deus me revela que Deus vai dar para ele, vai dar para essa pessoa um arrebatamento da igreja que vai servir de despertamento para ele, para a pessoa que está escutando. E eu peguei. Interessante que na hora eu senti no meu coração, se vem na minha mente, isso é para você. Mas tudo bem. O culto à noite, da quarta-feira, terminou. Com mais um pouquinho, deitei. Isso passou quarta para quinta. Quinta para sexta. Na sexta-feira eu retornei de novo a ouvir o culto desta igreja. E no mesmo processo, os irmãos começaram a falar. Oração, oração, oração. Depois o pastor entrou com pregação. Depois ele entrou com revelações para a própria igreja dele lá, o Senhor usando ele a falar para a igreja, mas não usou dessa vez mais para falar para a pessoa que estava a longa distância. E terminando o culto, eu pensei comigo: isso foi da minha cabeça. De repente foi até para outra pessoa, tal, bem na minha cabeça que seria para mim. Mas isso já era na sexta-feira, no culto da sexta-feira. E aí eu deitei, fui dormir. Às 3h40 da manhã, não precisamente, a ideia não dá para mim presidir, em torno de 3h40 a 4h15 da manhã, eu tive um sonho. O sonho era da seguinte maneira: estava eu em um grupo de irmãos evangélicos, nós estávamos na rua conversando, e nós estávamos próximos a uma igreja, e nós nos dirigimos para essa igreja. Não era dia de culto, a igreja estava vazia, nós sentamos nos bancos lá e começamos a falar sobre Jesus, sobre as coisas de Deus. Esse grupo de irmãos, no sonho eu conhecia todos eles, mas pessoalmente eu não conheço nenhum deles, é coisa espiritual. E aí de repente tocou o arrebatamento da igreja, coisa rápida. Sendo que eu não fui arrebatado para os céus. De repente eu me deparei, eu estava no inferno. Me deparei dentro de uma caverna, toda escura. Porque o inferno lá, quem já teve algumas revelações, parece como se fosse uma caverna. Você não, é tudo preto, todo o cenário é preto, tudo é preto. E o interessante disso é o seguinte: você sabe que você caiu lá dentro, que você está no inferno, mas você não tem saída, você não tem para onde você correr, não tem para onde você ir. Porque o inferno não tem porta, é uma coisa mesmo espiritual. E aí de repente eu me deparei em uma determinada ala do inferno, onde existia um ser muito horripilante, um ser horrível. Ele tinha mais ou menos uma média de uns 2 metros
de altura, ou um pouco mais. E esse ser, ele era horrível. Ele tinha um corpo todo em forma de casca, preto. E o seu aspecto, a sua cabeça, era um pouco aspecto também cascudo, assim como se fosse jacaré. E ali eu estava numa sala, que era justamente a sala das pessoas que vai para o inferno e lá recebe as condenações de acordo com o que praticou na terra. E uma coisa que eu percebi é que o inferno, ele quer imitar os céus. Assim como está na palavra de Deus, que diz que quando a pessoa for arrebatada, vai à presença de Deus e lá vai receber o julgamento para os galardões, a presença de Jesus, o julgamento dos galardões. E são abertos livros, né, para o Senhor dar os galardões de acordo com a obra, né, que o que fez na terra, o mínimo que fez para Deus, para o Senhor vai receber os galardões no céu. O inferno é justamente o contrário. Existem os livros das condenações. As pessoas lá, quando eles são condenados, quando eles caem no inferno, a alma dessa pessoa, ela está com consciência, ela sabe, ela está consciente que ela está no inferno. E essa sala é justamente a sala onde as pessoas vão receber o tipo de condenação e vai para determinadas salas no inferno, determinados setores no inferno, porque lá cada um receberá a sua condenação de acordo com o que for julgado. E aí, se a pessoa é uma pessoa fofoqueira, ela vai parar lá dos fofoqueiros e vai ser torturada, vai receber todas as punições nesse setor. Se a pessoa for aquelas pessoas que gostam de olhar os defeitos dos irmãos, está fofocando o defeito dos irmãos, está comentando, espalhando o defeito dos irmãos, ele vai para a ala, ele vai para o setor do defeito dos irmãos. Se a pessoa é daquela que ela não paga o dízimo, não paga oferta, ela vai para a ala justamente dos ladrões que roubam a Cristo, que roubam a Deus, assim como está escrito na palavra de Deus. Os roubadores de dízimos e oferta. Isso independente, cada pecado é torturado. Pessoas que são homossexuais, vai para os homossexuais, e assim sucessivamente. Mas o que eu entendi lá no inferno, no período que eu me encontrava, é que as pessoas, elas não vão para o mesmo local, elas vão para os locais de acordo com as condenações que recebem nessa sala, onde está registrado nos livros. Eu vi uma estante, tudo lá é preto, essa estante era uma estante preta, de ferro, onde se encontrava alguns livros de tudo que a gente faz na terra. E quando a pessoa não vai para a presença de Deus, que vai para o inferno, vai para lá. E aí esse ser que estava na minha frente, ele pegou um livro e ele começou a citar qual era o tipo de condenação, porque eu estava no inferno. E aí, nesse livro está escrito o ano, o mês, o dia, a hora, minuto, segundo, o local onde você praticou o teu pecado e a condenação. Amados irmãos, Pai Celeste, só Deus. Eu tenho muitos anos de evangelho, sempre procurei viver na presença de Deus e achava, né, antes desse sonho, que eu estava preparado, estava pronto para que se morresse, fosse salvo, para que se viesse o arrebatamento, eu fosse arrebatado. Mas as coisas é muito mais sérias do que nós imaginamos. E esse ser começou a citar para mim ano, mês, tal, e o local. E esse
desse falou: você está sendo condenado ao inferno, porque você, no ano tal, no mês tal, no dia tal, na hora tal, no minuto, segundo, no local tal, você estava num restaurante, você estava na fila de um restaurante para se alimentar, e era, meus irmãos, aquele restaurante assim, self-service, que você vai pegando os alimentos, vai colocando nos pratos, vai se servindo, vai ficando um atrás do outro. Depois a gente pega o prato e vai até o local para pesar. E esse Seita citou: você estava com muita fome e você não esperou chegar até o local para pesar. E aí você tirou algo do prato e começou a comer. Agora, meus amados, eu me lembro, hoje eu me lembro porque eu sonhei, mas eu já havia esquecido isso porque aconteceu alguns anos atrás, que eu peguei uma cenoura e até pronunciei assim, porque às vezes a gente pronuncia e o perigo nosso é o seguinte, que tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos, tudo que nós fazemos de errado, existem seres espirituais, como está em Hebreus 12:1, que estamos rodeados por imensas nuvens de testemunha. E aí eu peguei uma rodela de cenoura e comecei a comer e pronunciei: puxa, as pessoas estão demorando, tal, estou com fome. E comecei a comer aquilo ali. Comi a cenourinha, aquelas rodelinhas de cenoura que as pessoas fazem para você botar, são as saladas. E veio a minha hora de eu pesar o prato, pesei. Fui, sentei na mesa, comi normal. Depois fui, me dirigi ao caixa, paguei e saí. Jamais ia imaginar que uma rodelinha de cenoura assim seria a causa de me levar ao inferno para viver eternamente no inferno. E, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que, graças a Deus, que isso aí foi um sonho de despertamento. Porque se eu tivesse realmente morrido antes de receber esse sonho, eu teria recebido a punição de viver no inferno eternamente por causa de uma simples coisa que eu fiz. Que muitas das vezes a gente faz. Você entra num supermercado, você vai ver se a uva ela está doce, você tira uma uvinha daquela e come. Isso é pecado. As pessoas que entram às vezes no supermercado, pegam um biscoitinho, vai comendo, depois chega na hora do caixa, não paga. Isso acontece com as pessoas, acontece com pessoas do mundo normal, e às vezes até com servos de Deus, né? Independente da classe que ele seja, pastor, presbítero, simples, diácono. Às vezes a pessoa faz isso, vai pegar a uva, vai ver se a uva está doce, pega uma uva daquela e pum, come. E aí diz: não, isso aí não está doce não, não come. Sendo se cada pessoa fizer isso, o proprietário vai ter prejuízo, porque o cacho da uva, ou a caixa da uva ali vai diminuir o peso. E aí a minha condenação foi essa. E quando termina essa condenação, automaticamente, a gente já sabe, a nossa alma que está no inferno já sabe que aquela condenação, para mim, no meu caso, seria de roubo. Não. E aí apareceu um ser que justamente seria o ser que já ia me levar para o setor das pessoas que são ladrões. E aí ainda tentei empurrar ele, porque eu pensei que eu poderia correr para algum lugar. Mas no inferno não tem como você correr, não tem para onde você ir, para onde você for. Não tem saída. Quem caiu lá dentro não sai nunca mais. Quem está hoje no inferno nunca mais vai estar pagando a condenação de que praticou na terra, e que foi condenado vai estar lá eternamente. E aí, meus irmãos, começou a correr. Eu comecei a correr para um lado para o outro, naquela escuridão. E eu vi que vinha demônio de vários lugares em minha direção, justamente para me agarrar. E no momento eu me vi cercado por aquela quantidade de demônios horríveis, seres pretos. Pareço assim de homem com caras pretas, diferentes, todos tortos, andares tortos. Estranho. Demônios do inferno. E aí
eu comecei a dizer, Senhor, eu estou perdido no inferno, vou ficar aqui para eternamente, vou pagar eternamente. De repente eu comecei a perceber que uma força sobrenatural começou a me puxar para cima, começou a me puxar com alta velocidade, os demônios atrás, tentando me agarrar. E aí, como eu vi que eu estava subindo, eu comecei a olhar para cima, né, aonde eu estava no inferno, porque anteriormente eu olhei, parecia como uma caverna, mas eu vi que aquilo ali se abriu, né, o inferno se abriu de repente e eu olhei em direção aos céus e vi que no céu desciam inúmeras quantidades de anjos. Era muita quantidade mesmo de anjos, meus irmãos, que desciam em direção. Enquanto eu subia, esses anjos desciam. E aí, quando eu já estava próximo dessa multidão de anjos que descia, eram anjos de Deus, que descia dos céus, essa multidão ela se abriu e de repente, do meio dessa multidão, veio um anjo, que ele era diferente de todos os anjos. Uma estatura assim, mais ou menos de uns 2 metros, mais ou menos, ou um pouco mais, não dá para me perceber muito, não sou em altura, não tenho dimensão, mas era um ser muito lindo. E a aparência dele também, uma aparência linda. E para tentar descrever aos irmãos, porque não tem como nós descrevermos as coisas assim, era como justamente aqueles soldados romanos daquelas épocas, que eles vestiam aquelas vestimentas, sendo que eram vestimentas todas brancas, tudo dele era branco, brilhava. Eu olhei ainda de repente assim, até as suas próprias sandálias também brilhava, chegava a doer nas vistas, e ele vinha na minha direção. Quando ele estava próximo de mim, a exatamente em torno de 1 metro, ele estendeu as mãos, e eu automaticamente estendi também as minhas, ele agarrou nas minhas mãos, e nós começamos a subir. E nós passamos por essa quantidade de anjos que subia, que descia do céu. E nós começamos a subir em alta velocidade, em alta velocidade. Mas em um determinado momento eu olhei para baixo, e eu percebi que os anjos, aquela inúmera quantidade de anjos que desceu, eles estavam em lutas com os demônios que estavam no espaço, no espaço do mundo. E eram lutas, muitas lutas entre os demônios e os anjos de Deus. Mas aí, de repente, eu me senti, naquele momento, eu me senti seguro. No período do sono, eu me senti que eu já estava em paz, porque eu estava sendo protegida pelo anjo de Deus. E nós começamos a subir em alta velocidade. De repente, nós nos deparamos assim com o muro. Me deparei com o muro assim. Não dá para me descrever qual o tipo de material do muro. É como eu falei, é uma coisa muito especial, é espiritual. Mas eu sabia que era uma coisa branca que brilhava. E nós passamos sobre esse muro. E começamos como se alguém fosse pular o muro, mas isso voando. Aí passamos. E foi o único momento, durante todo o nosso percurso, que esse anjo ele já pronunciou algumas palavras para mim. Porque durante o percurso da nossa subida, ele não falava nada, ele era sério e subia comigo sério. E aí, de repente, ele chegou para mim e falou assim: eis aqui a tua nova cidade. E eu sabia que eu estava na cidade celestial. Eu ainda olhei para um lado e para o outro, vi algumas coisas da cidade, e aí ele me levou em direção a uma casa, era muito grande, e como nós estávamos, como eram seres espirituais, você pode passar pelo teto da casa, normalmente, não precisa empecilho, como nós estamos no nosso corpo físico. E aí passamos. E aí ele desceu comigo, bem lentamente, e aí nós paramos no piso dessa casa. E ele falou assim: eis aqui a tua casa. Quando ele acabou de falar, eis aqui a tua casa, eu acordei. Meus amados, glória a Deus, Pai Celeste. Eu acordei num desespero,
porque ali eu já estava acordado, já estava na minha pessoa física. No desespero, meu corpo tremia, meu coração pulava, disparava. Eu estou dando esse testemunho agora. Eu tenho certeza que se na hora eu não tinha condição de dar esse testemunho, como muitas das vezes a gente vê que pessoas, às vezes, que acontecem determinados sonhos de arrebatamento, as pessoas pegam a pessoa na hora para dar o testemunho, as pessoas não conseguem falar direito e a gente não consegue entender. Mas isso é porque já passou alguns dias e eu estou gravando esse testemunho a pedido do pastor Edmei, da igreja Pentecostal Deus dos Milagres, lá de Minas Gerais, para enviar para ele, porque como eu já falei para os irmãos, essa igreja é em Minas Gerais, eu estou no Rio de Janeiro. Mas uma coisa, meus irmãos, é muito séria. Você ser condenado ao inferno pro resto da tua vida, e lá não tem esse negócio da pessoa dizer, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou bispo, eu tenho tantos anos de ministério, eu falo línguas, eu profetizo, eu tenho visão. A pessoa é arrebatada por meu intermédio, Deus opera. Meus irmãos, nada disso salva. Nada disso salva. É como diz a palavra de Deus, naquele grande dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Senhor, mas eu não falei língua, não tinha visão. Apartai-vos de mim, pois eu vos não conheço. E realmente isso aí. No nosso procedimento da nossa vida espiritual, nós temos 2 caminhos que um dia nós temos que nos deparar, não tem como correr. Ou ir para a presença de Deus ou descer para o inferno. E mais uma vez eu constatei que o inferno realmente é abaixo. Não sei de que parte de baixo fica, mas eu sei que é abaixo, porque no sentido do sonho eu comecei a subir. Mas lá não tem esse negócio. As pessoas têm que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Está sempre procurando pedir a Deus, que Deus nos proteja e sempre orando, pedindo arrependimento e cuidado com o que praticamos na terra. Tem pessoas às vezes que se acham tão santo, tão santa, e às vezes tem o seu pecadinho escondido, que é no mínimo simples, que cada um de nós temos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e instituídos está da glória de Deus. Então, mas tem determinadas pessoas até que se imagina que se eu morrer eu estou salvo, tal. Mas às vezes esquece de confessar aquele pecadinho, em que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Mas se nós não confessarmos os nossos pecados, essas nuvens de testemunhas que está lá em Hebreus 12:1, ele está anotando e vai lá para o livro preto. E eu posso dizer para os irmãos hoje que eu vi esses livros lá no inferno, são livros pretos, capas pretas, são livros grossos, que lá está o relato de tudo que as pessoas fazem na terra de errado e que vai levar as pessoas ao inferno, porque são coisas que fazemos e não confessamos diante de Deus. Temos que ter cuidado com as nossas línguas, o que falamos, o que fazemos, porque isso vai ser condenação. Às vezes as pessoas acham que é perfeito, aí olha o erro do irmão e começa a falar, começa a fazer fuxico, e esquece que isso aí está sendo anotado lá no livro do inferno, porque esses seres espirituais que estão ao nosso derredor, como diz a palavra de Deus, ele está pegando e levando lá para o inferno. E no dia que a pessoa morre, pensa que está salvo. A pessoa, um servo de Deus, um pastor morreu, um bispo morreu, uma irmã do ciclo de oração, que era uma serva de Deus, mas ela tinha um pecado escondido lá, ele tinha um pecado, nós temos um pecado escondido que não confessamos, e a gente pensa que a pessoa subiu, foi para a glória, esposa de pastor, não importa, lá não tem, no céu, assim como a gente não vai entrar com galardão, não vai entrar com posição, no inferno também não tem posição não. A pessoa pode ser o que ser aqui na terra, o maior grau espiritual aqui, religioso, errou, uma mínima coisa vai descer, vai lá para o inferno, vai pagar eternamente.
E eu espero mais uma vez, porque isso aí eu confesso para os irmãos, foi um grande despertamento para mim, para eu ter cuidado muito com a minha vida espiritual. Serve para mim, serviu para mim esse sonho, como o pastor havia pronunciado, que uma pessoa a longa distância estava tendo um arrebatamento aos céus. E depois, mas ia ter uma experiência que seria para essa pessoa. Mas eu estou contando para os irmãos essa experiência que possa servir para aqueles que vão ouvir. Se tiver algum erro, alguma coisa, independente do teu grau, da tua posição, quantos anos você tenha de ministério, quantos anos você tenha de servo de Deus, não importa se é novo, se é velho, um pecadinho pequenininho que a gente acha que não tem nada a ver diante de Deus e que isso não vai nos impedir a nossa salvação, é justamente esse pecadinho, esse errozinho que fazemos, é que vai nos condenar ao inferno para o resto da nossa vida. Então, que Deus possa abençoar todos, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a todos que vão ouvir esse testemunho e que possa servir para as pessoas que vão ouvir esse testemunho e refletir na vida espiritual e não achar que você está salvo e que teu irmão está perdido, teu irmão está errado. Se a gente vê um erro no irmão, a gente não tem que apontar o erro do irmão, não tem que espalhar, fofocar. Pelo contrário, isso vai servir de erro para mim, para as pessoas que fofocar. A gente vai e ora pelo irmão, e Deus vai ouvir a oração nossa, porque sabe que nós estamos orando pela vida do irmão, da irmã, por nenhum erro que a gente viu. Porque a gente pensa que vai ajudar o irmão, porque vai espalhar, vai apontar para ele o erro dele. Pelo contrário, isso vai servir de condenação para a própria pessoa que está fazendo isso. Independente do que o irmão faça, não importa, independente do tipo de erro, do tipo de pecadinho, que a gente acha pecadinho, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Deus é sério, a obra de Deus é séria. Devemos levar com seriedade e muito cuidado na nossa vida, em estar atento a tudo que fazemos e praticamos, porque é nas mínimas coisas que já tem muitos servos e servas, pastores e altos graus religiosos lá no inferno pagano, porque achava que isso aí não ia impedir a tua salvação, mas impede a salvação, porque foi por uma mínima coisa que eu estava sendo condenado no inferno. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, me concedeu a misericórdia. Deu orar a Deus, pedido ao Espírito Santo que me mostrasse qual era um tipo de erro que tinha, e ter usado esse pastor lá na igreja pentecostal Deus do Milagre, lá em Minas Gerais. Eu estava escutando ele, foi a primeira vez, o primeiro culto que eu escutei, nunca tinha escutado o culto dessa igreja, e ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer: um irmão a longa distância está nos escutando, e começou a relatar. Que a gente tenha cuidado com a nossa vida espiritual, meu irmão, em nome de Jesus, porque a coisa é muito séria. Deus, é como diz, a porta dos céus é estreita, é muito estreita, e as pessoas pensam, um pecadinho que a gente acha, talvez a gente faz e esquece, isso aí vai ser justamente que vai nos impedir de passar por essa porta estreita e vai nos condenar ao inferno. Mais uma vez, eu agradeço a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela misericórdia de ter me demonstrado isso, a tempo de eu cair de joelho, orar e pedir perdão a Deus por isso. E que a gente tenha cuidado com a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, é o que eu peço a todos que possam ouvir, que vão ouvir esse testemunho. Amém. Glória a Deus. Está aí, meu irmão, o testemunho. Você
Se inscreva no nosso canal e acesse a nossa rádio para estar ouvindo ao vivo os cultos. Acesse radiodeusemilagres.com.br.